Como é que nós, como líderes, podemos garantir que dentro de casa nossos filhos vão ter uma trajetória de vida igual ou melhor do que a nossa vida? O Brasil tem 46 milhões de crianças de 0 a 17 anos. Como é que essas crianças vão ser? Quantas vezes a gente vê pessoas, em vez de criar os filhos meio que criam eles sozinhos? Olá pessoal, meu nome é Philip Murdoch, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. Nesse podcast nós falamos sobre dicas de liderança em várias áreas da sua vida, tanto na área empresarial, área ministerial, mas também na área de família. Hoje nós vamos estar falando sobre criação de filhos tão importantes. Quantas vezes a gente vê pastores que filhos estão vivendo à deriva, empresários grandes, vida familiar ok, mas os filhos todos errados, gente drogada, um monte de problema. Como é que nós, como líderes, podemos garantir que dentro de casa nossos filhos vão ter uma trajetória de vida igual ou melhor do que a nossa vida? O Brasil tem 46 milhões de crianças de 0 a 17 anos. Como é que essas crianças vão ser? Quantas vezes a gente vê pessoas, em vez de criar os filhos meio que criam eles sozinhos? A gente vê a situação com o aumento da tecnologia, pessoas em tempo na frente de celular ou de tablet ou de televisão, 6, 7, 8, 12 horas por dia, sendo criados pelo que aparecer no celular, pelo que aparecer na televisão. Hoje nós vamos falar com algumas pessoas que eu acho que são peritos em educação. Peritos não por causa de estudo, mas por causa de experiência. Quantas vezes a gente escuta esses psicólogos de, 25 anos de idade falando como a gente deveria criar filhos? Você pergunta, você tem um filho? Vai falar assim, acabou de nascer. A única coisa que eles sabem é o que eles leem de outras pessoas que de repente não têm experiência também. Hoje, vamos falar com pessoas com experiência de terem criado filhos. Hoje eu estou aqui com os meus pais, Hugo, Joane, criaram 3 filhos. E também estou aqui com a Renê, a minha esposa. Nós criamos juntos 4 filhos. Bem-vindo aqui todos. Bem-vindo, Hugo. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade para trocar ideias sobre como criar os filhos, não é isso? Como educá-los, então vamos lá, estou à vontade. Ok, ótimo. Joane, bem-vindo também aqui ao podcast Fala Líder. Obrigada também pelo convite. Legal. E Renê? Privilégio de mais uma vez contigo. Então, ótimo, maravilha. Vamos lá, então, vamos mergulhar direto. Joane, quantos filhos vocês criaram? Quantos netos vocês têm? Tem algum bisneto? Como é que é essa história? Passa aí a sua qualificação para você contribuir nessa discussão. Então, eu tenho 3 filhos naturais. E também criamos um filho, né? Que veio, ele era um menino de rua que veio ficar conosco quando ele tinha 12 anos. Sim. E ficou até os 18 anos. Então, temos esses. E eu tenho 10 netos com as minhas... 10 netos? 10 netos, né? E todos eles me deram... 10 netos. Não, são 10 netos e se alguns deles, 3 deles, que são teus filhos, né? Me deram 5 bisnetos. Né? Então, vamos lá. Então, você tem 3 filhos biológicos e um filho criado. Que também tem um filho. Que também tem um filho. Gabriel. Que é como se fosse um neto criado, ok? Sim. E vocês têm 10 netos e 5 bisnetos. Sim. Eu acho que isso aí é mais do que qualificado para falar sobre criação de filhos. Você aprendeu uma coisinha ou outra nessa jornada? Alguma. Se bem que eu não tinha, como tem hoje em dia, livros, né, ensinando como criar seus filhos. Não tinha isso na minha época. Então, quando eu criei meus filhos, a gente ia só pela graça de Deus, novamente, né? Então, você usava o método acerto e derrota, principalmente com seus filhos, né? Sim, foi acertando e errando. Você. Especialmente com você. Errei muito, eu sei. Eu era um filho muito difícil. Não, você... Eu acho... Não.
Não, você não era difícil. Mas eu acho que eu era uma mãe muito jovem e com pouca paciência. É verdade, é verdade. Então, eu errei muito com você, Felipe, I'm sorry. Eu sei que eu tive muita dificuldade no aprendizado, especialmente no início, sim, no Fundi 1, muita dificuldade em números, muita dificuldade em letras, problema de dislexia. Números não. Ele era disléxico. Não sei se fala isso em português. Sim. Mas então ele tinha uma grande dificuldade em ler. E eu amo ler. Para mim é a coisa. Você não pode existir sem ler. Então, ter um filho que não podia ler era... eu ficava com muita raiva que você não sabia ler aquela palavra. Mas o que eu mais lembro foi tabelas de multiplicação. Tabelas de multiplicação. Eu lembro isso até hoje. O que é 2 vezes 2? Aí eu ficava assim. O que é 2 vezes 2? 10. Não. 2 vezes 2 é 4. 4. Tá bom, Philip. O que é 2 vezes 2? Sim, exatamente. É porque você é uma pessoa muito inteligente. Eu não sou. Eu levo tudo por memorização. Eu tenho boa memória. Então, para ler é fácil. Eu aprendi a ler muito fácil, amo ler. E também para multiplicação. Eu sou péssima em matemática, mas eu tenho a habilidade de memorizar. Então, para mim, as tabelas de multiplicação era fácil. Né? Eu sabia memorizar. Você não. Você precisava entender a lógica da coisa. Então, até hoje eu estou tendo dificuldade na lógica dessa tabela de multiplicação. Então eu sei que eu errei muito com você, Felipe. Eu acho que naquela época eu não tinha essas letras, né? Mas eu acho que eu era bem distraído, tive dificuldade de aprendizado. Eu não sei bem a letra, mas eu acho que o negócio que eu tinha HDMI, um negócio desse. Bom, pois é, hoje em dia tem todas essas coisas, né? De tantas letras que eu não sei, falta de concentração, alguma coisa assim, né? Que não tinha e ninguém explicava. Até você entrar numa escola americana, lá aqui no Rio. De Janeiro? Foi aí, porque todas as professoras falavam para mim, o teu filho... devagar. Não vai. Não vai. Talvez vai ser um leiteiro. Leiteiro? A gente ficava com isso na Inglaterra, não? Isso na Inglaterra. De entrega de leite. E a gente não aceitava isso, né? Não aceitava que o nosso filho ia ser leiteiro. Então, precisava aprender. E não aprendia. Então, quando ele entrou na escola americana, no Rio de Janeiro, foi que eles diagnosticaram que ele tinha dislexia. E a professora, a diretora me falou, olha, ele é um menino inteligentíssimo e não tem problema nenhum, porque quando ele crescer vai ter computador que vai corrigir todos os erros de escrita para ele. Então, porque naquela época você era muito bom em matemática, sempre foi. Bom, eu não lembro dessa parte, se eu era bom em matemática, mas eu lembro que eu sempre tive dificuldade na minha infância nos estudos de forma geral. Eu lembro que eu odiava ir para a escola, não gostava de professor, não tinha amigos na escola e hoje eu tenho escolas, eu quis construir uma escola que as crianças gostam de ir, né? Eu acho que a gente conseguiu isso. Mas, seguindo aqui, Hugo, bem-vindo aqui ao programa Fala Líder. Obrigado. Hoje nós estamos falando sobre criação de filhos. Vamos partir direto. Qual é a principal chave para a criação de filhos do seu ponto de vista? Bom, a principal base, acho que tem que ser uma base estável entre o pai e a mãe, para dar o amor a todos os filhos, balanceadamente, por igual, de maneira a evitar ciúmes de um para o outro, e, apesar de ser quase impossível evitar isso, mas
sempre envolvendo eles com o caminhar com Deus. Sim. Também, entendeu? Mas, inicialmente, eu na nossa vida casada, eu queria dar aos meus filhos, a longo prazo, o mesmo ou melhor educação de que eu tive. Eu tive uma educação fantástica. Eles me remeteram para a Inglaterra, onde eu passei 6 anos em colégio interno. Amei, gostei, todas as atividades, escola. Eu também não era um bom aluno na classe de aula. Eu também sou disléxico, então sofri disso. E eu também não tinha a vantagem de matemática que você tinha. Mas eu acredito que a minha ânsia principal era como eu iria educar você tão bem quanto eu fui, nas qualidades de escolas que foi enviado, uma das melhores do mundo, né? Então, eu queria dar isso aos meus 3 filhos também. Então, foi mais uma batalha da educação formal. Eu nunca me preocupei muito com a educação caseira, na parte de casa, né, que eu mencionei. Tem que ter o amor entre todos. Mas eu deixei isso mais para minha esposa e eu acho que ela fez um belo trabalho. Também acho. Apesar das tapas que eu te dava, que você não sabia ler a palavra. Eu levei uma tapa de tamanco uma vez, eu pensei que não ia doer, mas, meu Deus, até hoje eu estou lembrando desse tamanco. Renê, que você diria a principal dica de criação de filhos? Você criou 4 filhos, com a ajuda do seu marido ou não, sozinha? Com ajuda. Ok. Não, mas, olha, eu creio que é uma parte, é muito amplo, Felipe, esse assunto sobre criando os filhos, mas eu creio um lar que realmente serve a Deus é muito, uma fundamental, muito bom. E porque a educação dos filhos, eu acho que como eu falei, muito amplo, tem muitas dicas, muitos estilos, muitas coisas, mas o que a Bíblia diz sobre criando seus filhos, como respeitando do outro, como compartilhando com os outros. Se a gente ensina nossos filhos o que a Bíblia diz, é uma dica. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acha que a maneira que um pai se relaciona com os filhos é diferente da maneira que uma mãe se relacionam com filhos? Ou seja, hoje em dia, né, da nossa perspectiva da antiga, a gente olha para muitos relacionamentos e a gente vê, do meu ponto de vista, pai tentando ser mãe. E mãe tentando ser pai, mas mais do que isso, pai tentando ser mãe. Você diria que tem uma diferença no relacionamento? O que você diria, Hugo? 83 anos o senhor, que sabedoria que você nos dá? Eu acho que tem, queira ou não queira, ou deveria ter, uma pequena hierarquia entre os pais dos filhos. Sim. Entendeu? Eu acho que a esposa, a mãe, cuida dos afazeres e da disciplina com as crianças diariamente. Mas se a situação migrar para uma situação mais séria, aí você sobe um degrau, ou seja, vai para o Senado. Eu vou falar com seu pai. Vou falar com seu pai. O seu pai, então, aqui é importante, o pai tem que assumir a responsabilidade de levar o caso da indisciplina do filho ou da filha a sério e assumir essa responsabilidade. Ele, em última análise, é o responsável. Sim. E tem que corrigir o filho da maneira que achar melhor, tá certo? Ele tem que auxiliar a esposa quando chega ao ponto que a esposa já não tem mais condições de ter o respeito que ela deveria ter do filho, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho isso deve ser usado pelo pai o mais poucas ocasiões possível, para não desgastar. Sim, sim. Joane, o que você acha o papel principal da mãe, então, na criação de filhos? Bom, ensinar, né? Mas eu também, novamente, eu volto para Deus, ensinar o caminho de Deus. Eu sempre lia, né, com vocês toda noite a Bíblia
E eu me lembro muito, né? E tentava colocar o que a gente lia no que passava no seu dia a dia na escola. Eu me lembro, por exemplo, não sei se você lembra, uma vez que você estava triste, porque você não gostava da escola, porque, né? As crianças, não sei, fizeram algum mal para você, acho que te bateram, alguma coisa assim, e você falou, o que eu faço? E eu falei para você, virei a outra cara, fala para ele te bater nessa, porque ele vai ficar com tanto choque de você falar isso que ele vai ficar sem ação para fazer, né? Vira outra, é isso que Jesus disse. Eu não sei se você fez. Eu fiz. E o que foi? Ele me deu uma tapa na outra cara. Então tá feito. Desculpe. Oh, meu Deus. Você sabe, você fala muito de quando que você era bullied. Eu não sabia que você era de tama. Eu não sabia isso. Não, mas então, vítima de bullying, ele não fala. Ele tem medo de falar, ele tem medo de... O problema de bullying, a razão que continua é porque a vítima, ele se torna uma vítima, ele se torna refém de uma situação. Ele não quer falar com o professor, não quer falar com os pais por medo de piorar a situação. Então, não sei como falar para uma mãe. Como é que ela vai descobrir o que se passa assim, no íntimo na escola? Porque eu vendo agora, escutando essas histórias agora, eu acho que era minha responsabilidade saber o que você estava sofrendo dentro da escola. E eu não tinha noção de que estava sofrendo desse eu sofri bastante, realmente, mas eu acho que o que deve ser, o que acontece com um bully, alguém que pratica bullying com outro, ele está procurando o mais fraco. Né? Ele está procurando alguém, porque o bully, o objetivo do bully é orgulho, né? Ele quer se orgulhar e dominar a situação. Então ele acha o elo mais fraco, que no caso era eu, né? O elo mais fraco. Eu acho que de forma institucional, a escola devia proteger contra isso, mas eu acho que a mensagem que deve ser passada para as vítimas de bullying também, junto com a escola e a família, proteger eles, é de, puxa, você tem que peitar ele, você tem que ser, você tem que crescer. Sim. E aí eu acho que foi amadurecendo na medida que eu fui entendendo isso, foi melhorando, mas foi difícil até uns 13 anos, alguma coisa assim. Eu era 14 talvez, eu era vítima de bullying sim, porque eu era o mais fraco, né? Aquela história de dar outra face muito boa espiritualmente, mas não foi muito... Não funcionou. Não deu certo comigo. Eu tenho outros filhos, né? Não era só você, mas eu tive muitas dificuldades com você, meu primeiro filho. Né? Minha primeira experiência, a minha filha do meio, né? Ela é uma pessoa bem mais agressiva, não agressiva, mas ela é forte, ela enfrenta e tal, Virginia, né? E ela aguenta e tal. E a minha e a minha última filha, né, Jéssica, que é temporão, né? Ela é bem estudiosa, quietinha, focada. Ela é bem focada. Então, ela teve muitas amizades, porque ela ensinava os outros que eles não pegavam na escola, ela ensinava, né? Existe falando sobre bullying, né? Existe uma música super legal do Johnny Cash. O nome é uma música engraçada, né? Uma música humorística. E o nome da música é A Boy Named Sue, que seria, se fosse traduzir para o português, um garoto chamado Maria. Né? Aí a história da música é que o pai deu o nome para o filho dele de Maria e o filho sofreu toda a vida, sofreu. E aí, só que ele percebeu que por ele ter sofrido, ele teve que crescer, ele desenvolveu, ele ficou forte, e a força que ele tem, ele dá por ele ter passado essa experiência. No final da música, ele diz que se ele tiver um filho, ele vai botar o nome do filho João.
porque foi muito duro passar por isso. Excelente. Renê, dica aí de criação de filhos. Bom, eu creio que eu gostei que o Hugo falou sobre o amor de casal mesmo entre os dois. E eu creio que, além disso, criando os filhos precisa ser Então, os pais precisam ser um trabalho juntos. Então, se um diz não para o filho, que é normal, a criança vai para outra. E mamãe, posso fazer isso? Ah, sim, filho. Mas o pai falou não. Então, isso, uma unidade da criação dos filhos, eu acho que é essencial. E trabalhando juntos como equipe, eu acho que... No nosso casamento, e quem é que tinha mais facilidade de falar não, eu ou você? Eu tô pensando que você quer que eu diga você, mas eu acho que não. Meu trabalho era o dia a dia, dia após dia. E, então, o Felipe, você colocou o ambiente, o sentimento da casa, a direção, visão da casa. E eu pensei que eu fiz parte da criação, então a gente estava junto para completar dessa visão para nossa família. Então, eu fiz o dia a dia e você estava não ausente, mas você estava mais dia a dia, nem tanto. Então, eu acho que eu falei não muito mais do que você. Inicialmente, talvez agora, sabe, eles cresceram, já casados, são pais agora, então talvez você pode dizer, não iria fazer isso, não vai, então, mas um pequenininho, aquele dia a dia, não toque dessa, faz assim, senta aqui, não fica de pé na cadeira, então, tipo, não, eu acho que o mãe pega muito dessa. Você acha que, hoje em dia, né, olhando para a criação de filhos, eu vejo muitos filhos que não sabem escutar um não. Né? Eles não sabem escutar um não, escutam um não, geram um problemaço, grita. Por que é isso? A minha perspectiva é porque eles aprenderam de que o não é realmente o não. Se eles fizerem uma pressãozinha, o não pode virar um sim. Então, a minha perspectiva é que grande parte da má criação, o pessoal fala, né? Má criação de filhos, quando eles recebem o não, é porque a experiência deles demonstra que se eles fizerem má criação suficiente, o não que eles receberam pode virar um sim. Você concorda com isso ou não? Eu concordo plenamente. Eu acho que hoje não há a equipe formada entre a esposa e o marido. Ele faz o que quer e ela dá outra disciplina para o filho. Não há uma ligação se o pai muitas vezes abre mão, se abdica da responsabilidade, então fica com a mãe e a mãe talvez não tenha a força para dizer não todo o tempo com a força necessária, porque não recebe o apoio do pai, que é triste. Eu acho que, Joane, você acha que parte do problema de pais que não têm firmeza dentro de casa, parte do problema, você acha que é a preguiça do pai ou da mãe serem pais e querem ser amigos? Sim, acho que sim. Não são amigos, são pais, né? Então, também, olha, nossos 3 filhos eram sempre muito obedientes. Apesar dos meus erros e tudo, todos eles foram muito obedientes. Sabiam que se é sim, é sim. Se é não e acabou, né? Então, sim. Depois daquele tamanco, eu realmente... É verdade. Preguiça, o que você falou, é verdade. Esse negócio de preguiça é muito... Porque é desgastante, né? Insistir no que eles têm que fazer. É desgastante. É desgastante. É muito mais fácil quando a criança faz alguma coisa engraçada, mas um lado de ruinzinho. É muito mais fácil o pai rir
Que engraçado, meu filho de 2 anos. Mas quando ele chega a 10 anos, ele vai fazer a mesma coisa. Não vai ser tão engraçado aí, não. Então, é importante para a gente não ser preguiçoso e só pensar, meu filho é tão maravilhoso que ele é muito engraçado. Mas vamos pensar ele em 15 anos, adolescente, quando ele está fazendo a mesma coisa, não, pode ser não tão engraçado. Então, do meu ponto de vista, os 2 maiores erros de ser pai, um é preguiça, né? O pai vê a criança precisando de uma correção, mas ele está cansado do trabalho, ele está assistindo algo na televisão, aí é mais fácil. Deixa. E não lida com o problema por causa de preguiça. Então, isso é um erro. O segundo erro, que eu acho que é até pior, é pais que têm um sentimento de culpa. E eles pensam assim, puxa, eu estou fora de casa há tanto tempo, eu estou longe deles, eu não estou sendo presente como eu deveria ser. O filho faz uma má criação e o pai pensa assim, puxa, eu estou tão longe, eu me sinto culpado por causa disso, eu não quero que o único tempo que eu tenha com ele seja um tempo de corrigir, então eu não vou corrigir. Eu acho que essas duas dinâmicas são as principais causas que pais e mães não têm a firmeza e não têm a autoridade dentro de casa que precisam. E isso produz, assim, algo terrível na vida de crianças. Crianças que nunca aprenderam que existe uma autoridade. Nunca aprenderam que existe um ponto final numa história que eles não podem, eles vão ter que aceitar. E alguém que nunca entende que existe uma autoridade acima deles, é alguém que acaba sendo narcisista, né? Acaba manipulando o que tiver para ter o jeito dele e é um desastre os relacionamentos de pessoas assim, e a gente talvez conhece pessoas essas. Em sua perspectiva, você vê essa também culpa e preguiça, ou você acha que tem outra coisa em play aí? Bom, eu acho uma coisa que nós não mencionamos ainda, eu acho que Deus nos ensinou que devemos ter temor a Deus, né? E temor ao Pai, tá certo? Então, numa família bem estruturada, com uma esposa e um pai, conforme já falamos, bem estruturado, amando, a cada um dando apoio ao outro, tem que gerar uma atmosfera onde os filhos realmente têm o temor do Senhor quando se relacionam com o pai, tá certo? Igualmente como o próprio pai, ele, você no caso, e eu no meu caso, temos que ter o temor do nosso Deus no céu, tá certo? Então, tem que haver esse temor, não é bem medo, mas é um respeito absoluto. E quando o pai, chega no pai a questão a resolver, quando ele diz, não, isso você pode, isso você não pode, aquilo ali tem que ser obedecido. Se você piscar e deixar passar 1 ou 2 vezes, você perdeu o controle e acabou, tá certo? Então, eu acho que tem que ter uma disciplina e você que tem que fazer o seu filho, você não precisa fazer com que o seu filho gosta de você. O seu filho tem que amar você pelo que você é, mesmo durão ou não. Tem que ser assim. Então, eu acho que um ambiente de temor do Senhor tem que existir. Mesmo para ele conhecer, porque ele vai facilitar para ele quando ele dá sua vida a Jesus. No meu relacionamento com você, pai, eu diria que você é meu melhor amigo. A gente fala sobre coisas o tempo todo, a gente conversa quase todo dia. Mas o objetivo de um pai não pode ser de ser o melhor amigo do filho. Eu sou isso, certo. Mas o filho pode ter um monte de amigos, mas vai ter um pai só. Qual é essa diferença? Qual é essa diferença entre ser um pai e ser mais um amigo? Não sei, faz a pergunta. Ou seja, quando os pais tentam ser amigos dos filhos em vez de serem pais, eu acho que gera um problema. Não funciona. O pai não pode ser o amigo do filho
porque eles vão se envolver em coisas não boas e pode fazer, vamos na esquina ali roubar aquele chocolate lá da venda, lá ninguém está vendo, tal, e fazer coisas e o pai não pode se abaixar para esses níveis. Ele tem que, aliás, corrigir esses pensamentos que o filho pode ter, tá certo? Isso eu tive... Foi muito interessante quando o André veio morar conosco, quando ele tinha 12 anos. Ele era um menino de rua, né? E nós entramos no supermercado, no Carrefour, e ele falou, vou pegar uma balinha aqui, ninguém está vendo, a gente sai. Eu falei, não. Você não pode fazer isso, de jeito nenhum. Então, me chocou aquilo, tá? Porque ele não tinha um berço privilegiado, não é isso? Então, ele já pensava isso. E o pai não pode se abaixar ao nível de scallywag. Qual é a palavra em português? De malandragem. De malandragem. O pai tem que se colocar acima disso e ser respeitado acima disso. Sem crueldade, sem bater, nada disso. Sim. Okay. Sim. O pai tem que ter a postura de alguém digno de autoridade e projetar essa autoridade a vida toda. E projetar essa vida toda, exatamente. Legal. E, Renê, você criou 4 filhos todos os filhos são iguais? Não. Não? Não. Como assim não? Bom, teve um filho, não é? Tem é tudo igual, não é não? Não, eles são diferentes e também manifestam personalidades diferentes também, na época que eles gostam, maneira que eles comunicaram ou maneira que eles não comunicaram também. E é um desafio, sabe, lidando com dessas personalidades diferentes, porque apesar que a gente gosta de tratar tudo, de um exército, todo mundo está tratado no mesmo jeito. Às vezes não funciona tão assim, não. Eu vou falar um negócio controversial aqui, mas eu acho que pais que só têm um filho, eles perdem, assim, a beleza, a arte da vida que você consegue ver. Uma das coisas mais incríveis que existe é personalidades diferentes. Sim. A gente agora tem 4 filhos. Quando eu tinha um filho, eu pensei, já saquei, já sei como é que é ser pai, entendi o que é uma criança. Tive outro, foi completamente diferente. Aí eu pensei, puxa, então tem 2 tipos de crianças, né? Aí tive outro, é completamente diferente. Puxa, então eu já saquei, tem 3 tipos diferentes. Tive um outro, é completamente diferente. Não sei quantas variedades de filhos tem, mas cada um dos nossos é muito diferente. Sim. E uma das grandes alegrias da vida é descobrir e desenvolver essa arte de relacionamento com pessoas que são completamente diferentes. Foram assim os seus filhos? Foi uma festa cada dia, tentando alegrar com todas as personalidades, e aqueles chatos, aqueles alegres, aqueles... Então, disciplinando pode ser uma maneira diferente também para cada um. Um dos erros que eu acho que também talvez seja controversial, pessoas acham e interligam autoridade com regras. Então, muita gente acha que uma casa onde tem autoridade é onde tem regras que vão ser estabelecidas. Só que eu discordo disso. Eu sei que outras pessoas podem discordar, mas eu acho que muitas regras é um ambiente onde você está fomentando rebelião. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre... se você tem muitas regras, regras mostram a morte, mostram o nosso problema, mas não tem a capacidade de transformar. Eu lembro que eu falava para os nossos 4 filhos, aqui em casa só tem uma regra. Uma regra, você vai me agradar. Essa era a única regra. Porque... eu acho que a essência de autoridade é você olhar para o seu pai e querer agradar ele. Viver a sua vida querendo agradar ele. A essência
da minha obediência ao meu Pai eterno não é um monte de regras que eu preciso obedecer, mas a essência é eu quero agradar a Ele. Eu acho que, de uma certa maneira, dentro de casa, a autoridade vem desse mesmo ponto, onde você constrói um ambiente onde seus filhos querem te agradar. É isso mesmo? Eu creio sim, Felipe. A palavra que eu acho que eu gostei explicar para meus filhos é nossas expectativas. Então, isso, por exemplo, a gente senta na mesa, eu tenho a expectativa que todo mundo vai sentar na cadeira, todo mundo vai usar a educação na mesa. Então, e a gente, eu não fui perfeito, mas o que eu tentei fazer com os nossos filhos é sempre, quando a gente vai para a igreja, a gente vai sentar, a gente vai participar no louvor, a gente vai ouvir o professor. Então, isso que eu espero de cada um de vocês. Então, e a gente não é uma regra. Eu acho que você faz isso, aquilo, isso. É nossa o macro expectativa de comportamento. E eu tentei de integrar isso em todas as áreas do nossos filhos. Não foi perfeito, mas eu creio que sem uma lista, a gente cuida da nossa casa, porque se alguém vem visitar, a gente quer um lugar que eles podem se sentir confortável. Não é, coloque seus sapatos e isso. Então, não, olha, tá meio, bagunçado aqui. Vamos apresentar a nossa casa para, uma maneira ótima. Então, essas coisas que, além de ficar de uma lista eu faço uma polícia de quem fez o quê, quem não fez, e dor de cabeça. A minha lembrança na nossa casa não era uma casa cheia de regras. Era uma lembrança de eu vou obedecer meus pais, mas não era um monte de regras para eu obedecer. Porque no momento que você começa a ter um monte de regras, sempre vai faltar uma. Né? Se você... esqueci de te falar, e essa é mais uma regra. Então, aquela atitude de simplesmente agradar os pais, e eu acho que vocês construíram isso. Eu quero confirmar isso aí com você também. Eu gosto muito do jeito que você falou, e eu penso exatamente igual, que você tem que dar ao seu filho, tem que criar no seu filho um relacionamento em que ele te conhece muito bem. Sim. Tá? Então, quando você fala, você pode fazer qualquer coisa desde que me agrada. Ou desde que não passa do limite e não pode fazer algo que eu não vou gostar. Então, ele sabe isso daí. Então, quando ele pensa que ele vai dentro de uma loja para roubar alguma coisa, ou passar no metrô e pular o quebra-molas ali e não pagar a conta, fazer uma besteira dessa, ele sabe, o meu pai não gostaria que eu fizesse isso, né? Então, eu acho que nós, eu e você e os outros filhos, dão aos seus filhos toda a liberdade que eles querem, desde que não faça alguma coisa que me desagrada. Tá? Ou seja, o máximo, eles devem poder fazer, eu vou fazer isso, e se der certo, meu pai vai gostar. Mas eu não vou fazer isso, porque se eu fizer, ele vai desgostar. Então, eles já sabem, porque eles te conhecem, se o pai deles vão gostar ou não. Sim. E isso é a regra. Então, é muito satisfatório quando o pai vê os seus filhos excederem as suas expectativas, porque tomaram um passo, qual é a palavra? Um passo agressivo para frente para obter um determinado resultado e eles têm sucesso, tá certo? Sim. Sem ter falado com o seu pai, mas eles sabendo que o seu pai ia gostar. Sim, tá? Excelente. Eu penso exatamente assim. Essa semana eu tive uma situação, eu acho que 1 ou 2 dias atrás, a Júlia, nossa filha, está em casa com os filhos deles e o Asher, 1 ano de idade, meu neto, 1 ano de idade, estava sentado na minha cama, eu estava trabalhando, a Júlia estava lá conversando comigo e o Asher sentado na minha cama, deu uma pausa no meu trabalho, botei meu iPad na cama e ele estava sentado lá.
e ele olhou pro iPad e ele fez assim, né, bateu no iPad. Aí a Júlia falou com ele, não. Aí ele olhou para a Júlia. Aí ele fez assim de novo. Muito comum, né? Isso é o que é mais comum. Crianças constantemente estão testando qual é o nível desse não que eu recebi, né? Como é que você qual é a maneira certa de uma mãe diante disso, né? Você fala não. E ele, 1 ano, mas entendeu. Sim, entendeu? Aí ele não bateu forte, mas ele só de leve assim. A gente vê, né? Você fala, a criança está no portão, você fala assim, não sai do portão. A criança faz o quê? Fica olhando para você e bota um pé para fora. É muito comum. Como é que isso é rebelião? É rebelião, sim. Talvez. Mas como é que você lida com isso? Mas seja constante. Então, o seu não deve ser não. E fala mais forte, sabe, chega mais perto dele. Então, às vezes, a gente grita. Eu acho que às vezes isso não funciona também. Eu acho que chegando perto, olha, pega a mãozinho dele. Mesmo, eles podem começar 9, 10 meses começando dessa. Sim. E, sim. Então, olha, mamãe falou não. Então, realmente para passar, não quer. Eu falei não, mais uma vez, não é isso. Então, sim, é uma conversa séria com ele. Eles entendem, eles não são burros, não. A gente pensa, eu vou gritar mais alto, mas isso às vezes não funciona, mas seja constante. Porque o grande problema é que é engraçado. Né? Você falou não, ele olhou e fez assim de leve, ou botou o pé. É engraçado, mas a pior coisa é rir. Sim. Não, é o que eu falei você no reforça, início. A gente ri, que engraçado, aquela. Mas abrir uma porta para eles fazem qualquer coisa, qualquer hora que eles querem. Então a gente estraga a nossa autoridade. Legal. Exato. Agora, Renê, eu e você, nós somos avós, Hugo e Joane, vocês são avós e pais, avós e bisavós. E existe uma diferença entre ser pai e avô? Será que existe um nível de autoridade excessivo que às vezes queremos passar ou quanto a gente deixa os outros errarem sozinhos? Vocês estão entendendo a pergunta? Sim. É o grande problema de sogros e sogras, né? Às vezes a gente quer impor alguma coisa, mas a autoridade agora é de outra pessoa e não nossa. E isso existe? Sim. Verdade. Quando você é avó, primeiro vamos falar de avó e os netos, né? Você ama eles e você cuida deles quando tem que cuidar, mas você não intromete com as diretrizes, né, dos pais. Eles deixaram, mesmo se você não gostou, né? Eles deixaram, então deixa assim. Então, mas tem esse nível. Quando você é bisavó, você tem uma distância mais da criança. Eu sou bem mais próxima aos meus netos do que eu sou com os meus bisnetos, por exemplo. Né? Sim. Eu não somente emocional também. Sim. Meus netos são mais relacional conosco. Né? Eu sinto mais com eles do que eu amo meus bisnetos. Não estou falando nada, né? Mas tem uma distância mais, né? Então a gente não se mete em nada com os bisnetos. Enquanto com os netos você de vez em quando cuida, né? Porque os pais estão precisando, então... Eu deixei meus filhos com vocês muitas vezes, né? E com isso, você tem o privilégio de ter mais relacionamento com eles, né? Porque você
permitir, você teve confiança em deixar ou né, permitir que cuidem, né? Então, com isso você tem mais... Por exemplo, eu também tenho mais relacionamento com os meus netos lá nos Estados Unidos, que eu nunca cuidei, porque eles estão lá nos Estados Unidos. Com os teus filhos eu tenho mais, né? Porque a gente sempre morou juntos, né? Aqui no Rio. Mas, mesmo assim, eu sinto mais próxima a eles, né? Do que com os bisnetos. É interessante. Então, menos autoridade, você tem menos autoridade com os teus bisnetos e menos autoridade com os meus bisnetos e ainda menos, nenhuma autoridade, diria, com teus bisnetos. Né? Sim. É interessante. Obviamente, a gente agora tem 3 dos nossos filhos têm crianças o mais recente nasceu 2 semanas atrás, o nosso 5º neto. E a gente ainda está aprendendo qual é o nosso nível de influência que deveríamos ter. E a gente quer tomar muito cuidado para não ultrapassar a fronteira da autoridade que não é nossa, que é dos nossos filhos, com os filhos deles, né? Você tem algo a falar sobre isso, René? Bom, a Júlia e a família estão na nossa casa durante das férias e meus netos, eles pensam que eu perto do Disney na nossa casa, então eles ficam, sabe, malucos. Então eles sempre, Neném, posso ter desse biscoito? Eu sempre, se mamãe deixa. Então, porque ela está presente. Então, se ela não estava, então eu tenho mais controle. Mas às vezes eu chego no quarto, eu não sei o que está acontecendo. E então, mas eu tomo cuidado para não mimar ou invadir nos lugares que não deveria. E ela tem 3 personalidades diferentes, os filhos dela. Então, é meio complicado, cada um tem... Então, Júlia, como você lidar com essa? Então, e graças a Deus, ela tem muito... ela pegou muito do nosso estilo de criação, ela gostou, então... Fico feliz com isso, mas eu ainda, sabe, tem jeitos que os seus filhos vão criar os seus netos e a gente precisa realmente aprender a maneira que ela quer. Eu acho que os avós, que vocês são avós, nós também somos avós, nós temos uma gratidão por Deus de fazer essa função, porque você tem toda a possibilidade de amar seu filho, seus netos como você quiser, e você pode ter um bom relacionamento com eles sem ter a responsabilidade sobre o grande futuro deles, né? Você pode dar o exemplo, etc., mas você não pode decidir aonde a escola que ele vai mandar seu neto, mas você pode ter um relacionamento e amável entre o neto e você, sem responsabilidade. Então, é uma função até mais fácil, né? E isso significa, deixa eu ver se eu entendi, você está dizendo que os avós têm permissão de mimar os netos, é isso? Eu acredito que tem um pouquinho pode mimar um pouquinho, sim. Eu acho que sim, e dá para eles presentes que talvez você não daria para os seus filhos, porque não tinha condições, etc. Tá? E agradar eles de várias maneiras, comprar sorvete, sem entrar em qualquer... tu já tomou sorvete ontem, então não pode tomar hoje. Entende? Com os filhos é assim, mas com os netos, não. Você tomou ontem, então toma outro agora. Eu lembro aqueles que conhecem nossa história de familiar, quando eu passei aquela dificuldade de sendo curada de um trauma de cérebro, tudo. Vocês cuidaram bastante nossos filhos durante esse tempo. É uma lembrança que meus filhos têm e quando o Senhor levou eles para sorvete, você buscou eles na escola e levaram, sabe, uma coisa
bom, simples, não era levando, sabe? Mas eles têm lembrança dessa tão de tanto carinho que o seu cuidado numa coisa, um ato de amor que não era, sabe, aquela, mas é pensamento, uma coisa, sabe, muito generoso de vocês tomaram desse tempo para mimar um pouquinho. Então é isso. E eu acho que isso que eu aprendi muito dessa. Os avós podem extrapolar um pouquinho o relacionamento com eles, mais abertos, né? E essa questão de tecnologia, né? Quanto mais avança a tecnologia, né? Quando eu era criança, eu lembro, todo mundo falava assim, não pode deixar seu filho na frente da televisão. Agora virou, não pode ter tempo de celular. Por sinal, foi assinada uma lei aqui no Rio de Janeiro que celular não pode estar na mão de criança dentro de escola, que é a melhor coisa. Eu estou muito grato por essa lei. Nos ajuda como escolas, nos ajuda isso. Mas essa questão de tecnologia, o futuro não é nem televisão, nem tablet ou nem celular, nem computador. O futuro é a influência de IA na vida das crianças. Elas formam seus próprios vídeos para assistir. Como é que funciona tecnologia diante de criação dos filhos hoje em dia? Alguém quer comentar sobre isso? Sim, que eu vejo diariamente nos jornais, tanto na televisão quanto em jornal mesmo, né? Que pouca gente compra, mas eu recebo todo dia, tem notícias de quão mal é o fato de que as crianças, cada um se isola atrás de uma tela, e normalmente é o seu celular, não é isso? E conversam com si mesmo, ou com uma máquina, ou com um robô, ou mesmo com amigos, mas é um ou outro, mas é muito separado. E não fixa uma união com amigos, mas fixa quase que um sistema qual é selfish, como é que é? Egoísta. Você está ali satisfazendo você, não satisfazendo outra pessoa. Então é uma coisa, é um instrumento isolonista, né? De isolar. De isolar a sua pessoa de outros, e qualquer coisa você aperta o botão e desliga, não ouve com aquele. Então, não há um relacionamento nem amigável, é de interesse próprio. Eu vi uma entrevista super legal com o Steve Jobs, né? Steve Jobs é já falecido, mas o dono da Apple. Foi vários anos atrás. Mas perguntaram para ele se a filha dele tinha um celular Apple, né, quando ela era menor. E ele falou, não, eu só deixo meus filhos ficar um pouquinho tempo com o tablet ou o celular. Porque até, assim, em 2014, muitos anos atrás, mesmo assim, Steve Jobs, o dono da companhia da Apple, mesmo ele limitava os próprios filhos acesso à tecnologia. É interessante, né? Muito. Eu creio que a gente fala um pouquinho sobre preguiça dos pais e tudo. É mais fácil satisfazer o filho. Só joga o celular, liga a televisão, e eles ficam mesmorados para horas e horas. E o pai não precisa realmente criar o filho. Mas é uma perda de... É uma abdicação. Para um filho de 3 meses, você dá uma chupeta. Para o filho de 2 anos, você dá um iPhone, né? Sim. Porque te dá paz. Você dá um iPhone e fica lá por horas. Sim. Mas será que está fazendo bem? Eu creio que não. Eu creio que está evitando o filho aprender as coisas necessárias de comportar socialmente. E como seja respeitoso para pessoas, conversar numa mesa,
agir corretamente na mesa de jantar, restaurante, então eles não sabem agir sem uma chupeta de celular quando eles têm 4, 5, 6 anos. Então eles não estão aprendendo como viver, o que eu creio, né? Nessa minha opinião, como agir socialmente. Então, e o que está perdendo é o filho. Ele não está avançando dessa área que é muito essencial. Então, eu acho que eles precisam saber como usar a tecnologia. Não estou contra disso, mas eu acho que o outro lado é social e como agir com pessoas. Exatamente. Qual foi, Joane, a conversa mais importante que você já teve com um dos seus filhos? A conversa mais crítica? Não sei. Talvez... talvez com Jéssica eu tive porque tem amigos, né? Você tem amigos e aí os amigos te induzem, né, a querer fazer o que eles fazem, o que são permitidos nas suas casas, né? E que talvez é diferente do que é permitido na tua casa, né? Então, ela tinha amigos, muitos amigos. A Jéssica tinha muitos amigos e sofisticados, né? Casas com dinheiro, sofisticados e tal. E eram permitidos a fazer, por exemplo, ir a boates, né? E para mim isso era não pode, né? Então, tinha uma boate, me lembro que a boate chamava-se Bedroom. Sim. E todos eles iam sair para essa boate. E eu falei, não pode. Por quê? Olha, como é o nome da boate? Bedroom. O que tem, mãe? O que tem? É só um nome. Mas o nome diz tudo, né? Então, esse nome diz tudo. Então, não, você não pode, não faz mal. Então, eu até falei com um dos pais e ele entendeu a minha raciocínio e falou, primeiro tem que entrar na sala da visita. Foi engraçado. Mas esse foi com a Jéssica, que nem tudo que teus amigos fazem. Eu gosto dos teus amigos e não tenho problema, são teus amigos, mas você não pode fazer tudo que eles fazem. Tem uma diferença. Sim. Cada família tem sua diferença. Sim. Então, respeita a tua família. E você, Renê, a conversa mais assim crítica, assim virada de chave que você já teve com um dos seus filhos? Bom, a gente mandou nossos filhos para outro país bem cedinho na vida deles. E graças a Deus eles tinham uma estrutura muito bem, mas de vez em quando algumas coisas aconteceram e realmente eu acho que você lidou dessa situação que estava começando a namorar com alguém que não estava do jeito que a gente gostou e você pegou o avião e foi lá e falei... Deixa eu contar essa história. Posso contar? Sim, claro. Uma das minhas filhas, morando fora, ela tinha, acho que tinha 14, 15, não, high 15 school, anos. 15, 17. 15, 16 anos. 16. Ela começou a namorar com um garoto mais velho do que era. A gente fazia a gente era pai por FaceTime, né? Então a gente fazia uma reunião toda noite na hora do jantar com eles. Eu polícia dos outros filhos em casa também, com ela aqui. Aí eles começaram a falar, a Caroline tem um amiguinho novo, né? Aí eu falei, epa. Aí eu perguntei um pouco, aí pedi para conversar com Caroline em particular. E aí eu percebi que realmente ela estava começando um namorico, né, com um garoto. Falei, eu morava aqui no Brasil, a gente não tinha muito dinheiro, mas falei assim, quarta-feira eu tô lá. E aí, de um dia para o outro, eu peguei avião, fui lá e aí eu falei, eu quero falar com esse cara. Aí o nome dele era John. Aí eu falei, John, eu ouvi falar que você está começando a namorar minha filha. Aí ele falou, realmente, eu queria pedir sua permissão e falar com você, quero fazer tudo certo, eu queria pedir sua permissão para namorar a sua filha. Eu falei, ótimo, John, muito obrigado, eu estou vendo que é uma postura de homem,
de você vir falar comigo. Obrigado por pedir minha permissão. E a resposta é não. Tem mais alguma coisa? Então tá, tchau. E aí foi só. Aí acabou seco, assim, peguei o avião, voltei e nunca mais tive problema. E a Caroline? A Caroline não gostou, mas ela obedeceu. Né? Não gostou, mas hoje eu acho que ela veio aqui, foi a melhor coisa. Ela falou no mesmo jeito lá também, mas demorou um pouquinho do choque que realmente. Mas foi quando a gente viu que coisas não estavam andando certo, a gente entrou. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Últimas considerações, últimos comentários. Hugo, alguma coisa aí a falar aí sobre criação de filhos? Não, só pegando gancho nesse último assunto aí. Conversa mais crítica. Nós tivemos uma conversa, Muitas. Você até instigou essa quando você estava na faculdade aqui no Brasil. Você começou e depois não sei se foi o primeiro semestre ou o primeiro ano, você desistiu ou foi reprovado e nós conversamos então e decidimos... Você não quer contar essa história aí? É verdade. Eu fiz o meu primeiro período da faculdade aqui e foi um desastre. Eu fui reprovado em todas as matérias, exceto biologia, e foi realmente, realmente terrível a minha experiência. E a gente teve uma conversa e você falou assim, pai, Philip, eu quero que você vá lá estudar nos Estados Unidos. Eu falei, pai, mas eu não tenho condição. Eu não sou esse tipo de pessoa que é para estudo, não. Em vez disso, me emprestam dinheiro para eu abrir uma empresa aí de mergulho. Certo. Aí você falou assim, não, eu quero que você tenha essa organização aí. Foi isso? Essa história? Essa história. Então, e teve um final feliz porque você recebeu uma bolsa para ir para os Estados Unidos e foi um grande resultado, né? Foi um grande resultado. Foi Deus montando a minha vida que eu tenho hoje através dessa conversa. Sim. Foi uma conversa crítica, graças a Deus que eu fiz o que você pediu. Você pediu para eu aplicar para uma bolsa de estudos através do IBEL. Exatamente. Tinha 18 vagas para o Brasil todo. Certo. E milhares e milhares de pessoas que se inscreveram para essa vaga. E muito esforço passar por todo o processo. Sim. Passei dias em filas. Filas físicas, né? Hoje em dia é tudo no computador, mas lá não, fila física, preencher formulário. Mas a consequência, casei com o René por causa disso. Exatamente. Recebi o meu diploma de engenheiro civil por causa disso. Conheci um monte de pastores nos Estados Unidos que me encaminharam na direção que eu estou hoje. Então, Deus montou minha vida toda por causa dessa conversa, é verdade. Muito bom, muito bom. Na nossa vida, nós já tivemos muitas outras, não igual essa, nem um pouco igual, mas todas elas fantásticas, com a intervenção de Deus, com a mão de Deus, colocando uma coisa que estava difícil e complicado, com a ação que você toma um passo, toma 2 passos, tá? E as coisas acontecem, não é isso? E milagres acontecem. Você sabe mais de ninguém milagres. E a gente nem imaginava o nível dos milagres e de tudo que aconteceu por causa disso. Exatamente. Mas gratidão por obedecer meu pai. Exatamente. Foi um bom exemplo de relacionamento pai-filho. Excelente. Excelente, Johnny, últimas considerações. Que filhos e netos e bisnetos é tudo maravilha. E Deus, e é maravilhoso ver a mão de Deus na vida de cada um e como Ele guia, né? E abre caminho para o futuro deles. Sim. Tenho grande esperança para os meus netos e meus bisnetos. Sim. Então, Só quero dizer mais uma coisa, só para declarar claramente que eu sempre falo isso, tá? Que todos os meus filhos, todos os meus 3 filhos, excederam as minhas maiores expectativas para eles. Verdade. Me dá muita felicidade. Eu oro para que todos os meus netos e meus bisnetos também encaminharão todos os dias de sua vida, passo a passo com Deus, e excederão suas expectativas também. Sim. Legal, excelente. E René?
Só para lembrar os pais que nós somos um exemplo de Deus para nossos filhos. Então, as decisões que a gente faça devem ser alinhadas com coisas que Deus iria fazer para os filhos dele. Sim. Então, nós estamos um exemplo. Então, o que eles estão aprendendo de Deus, eles estão vindo para a gente para ver, realmente Deus vale a pena seguir ele. Então, eu acho que é um essencial lembrança que, olha, nós estamos um exemplo. Pessoal, chegamos aqui ao final do nosso podcast Fala Líder. Foi maravilhoso, divertido estar aqui com vocês. Se você está assistindo e você gostaria de receber esse livro, Fé para o Impossível, nós estamos dando aí em versão e-book. É só escrever a palavra livro nos comentários. Vá lá para o YouTube, não no Spotify, e se inscreva no canal e também escreva livro nos comentários e nós vamos entrar em contato com você e passar para você esse livro em versão e-book. Se você também puder se inscrever para que a gente possa ajudar a gente a encaminhar para vocês todos os conteúdos que nós temos aí disponível, também compartilhar com outras pessoas esse episódio, porque eu creio que vai realmente ajudar os seus amigos. Então, pessoal, lembrando você, podcast da semana que vem, quarta-feira, 10 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube. Nós nos vemos lá.